Se você está assistindo isso agora, eu realmente acredito que não é por acaso. Talvez você tenha orado pedindo respostas. Talvez tenha pedido a Deus clareza para entender por que algumas áreas da sua vida parecem travadas, por que certas portas não se abrem, ou porque você sente que algo na sua caminhada espiritual simplesmente não flui como antes. E hoje, eu creio que o Espírito Santo está te conduzindo a uma verdade que muitos ignoram. Nós amamos falar sobre portas que Deus abre, sobre milagres inesperados, sobre promessas que se cumprem, e isso é maravilhoso. Mas existe um lado que raramente é falado. Existem atitudes que fecham portas, não porque Deus nos rejeita, mas porque nós caminhamos em direções que bloqueiam o fluir da graça. E o mais sério, são atitudes que muitos cristãos praticam sem perceber. Antes de continuar, eu preciso que você entenda algo. Deus não fecha portas porque está com raiva de você. Deus não te abandona, não vira as costas para você, não cancela seu propósito. Mas existem comportamentos que Ele não ignora, porque eles ferem seu coração, distorcem seu caráter e impedem que Ele derrame sobre você o que já estava preparado. Em toda a Bíblia vemos isso. Quando o povo caminhava em alinhamento, portas se abriam. Mas quando eles seguiam caminhos tortuosos, mesmo sendo amados, portas se fechavam. E é sobre isso que vamos falar hoje. Eu vou te mostrar 4 atitudes que fecham as portas de Deus. Não para te colocar medo, mas para te dar discernimento e liberdade. Porque quando você entende isso, tudo muda. Aquilo que estava travado volta a fluir. O que parecia distante começa a se aproximar. E portas que nunca abriram começam a liberar favor. E eu já quero te dizer uma coisa importante. Fica comigo até o final. Porque depois de mostrar essas atitudes, eu vou te revelar como virar isso hoje mesmo e experimentar novamente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Há algo profundo que Ele quer te mostrar, e eu creio que esse vídeo é resposta para alguém que tem clamado há muito tempo. A primeira atitude que fecha as portas de Deus é o orgulho disfarçado. E eu digo disfarçado porque o orgulho raramente aparece na forma óbvia. Quase ninguém se vê como orgulhoso. Mas a Bíblia deixa claro que Deus resiste ao orgulhoso. Ele não caminha contra, não luta contra, mas resiste. É como se uma porta espiritual realmente não pudesse ser aberta enquanto o coração está cheio de soberba. E como esse orgulho se manifesta? Não é só quando alguém se acha melhor que os outros. Na verdade, o orgulho mais perigoso é aquele que diz interiormente: eu dou conta sozinho, eu não preciso orar agora, eu sei o que estou fazendo, eu resolvo do meu jeito. O orgulho que fecha portas é aquele que troca dependência por autossuficiência. Foi isso que derrubou homens poderosos na Bíblia, reis, guerreiros, líderes que começaram humildes, mas pouco a pouco acharam que podiam fazer tudo sozinhos. Eles não perceberam, mas estavam fechando a porta que os sustentava. E talvez você esteja vivendo isso sem perceber. Talvez tenha tomado decisões sem consultar Deus. Talvez tenha se afastado da oração porque acha que já sabe o que é certo. Talvez tenha parado de pedir direção porque acredita que já entendeu tudo. E enquanto isso, portas permanecem fechadas. Não porque Deus quer, mas porque o orgulho levanta uma barreira que impede o fluir da graça. Deus abre portas para os humildes. A humildade atrai presença, favor, direção. Por isso, se você quer virar isso hoje, o primeiro passo é reconhecer: Senhor, eu preciso de Ti. A porta da graça só abre quando a chave da humildade gira. A segunda atitude que fecha as portas de Deus é a incoerência entre o que você mostra e o que você vive. Muitas pessoas não percebem, mas Deus valoriza a integridade muito mais do que a aparência. Não adianta levantar as mãos no domingo e viver entregue ao pecado na segunda. Não adianta pregar sobre amor e ferir pessoas nas escondidas. Não adianta postar versículos e alimentar conversas sujas quando ninguém está vendo. Sabe por quê? Porque Deus não abençoa máscaras. Ele abençoa corações verdadeiros. Ele não busca perfeição, ele busca sinceridade. Mas quando alguém escolhe viver uma vida dupla, quando prefere esconder seus erros em vez de confessar, quando finge mais do que vive, essa incoerência fecha portas espirituais. Não é que Deus te abandone, é que Ele não pode construir algo sólido sobre um chão rachado. Ele quer te levar longe, mas não quer que você chegue lá fingindo. Ele quer abrir portas, mas não enquanto sua alma vive em conflito entre o que é visto e o que é escondido. Porta aberta exige vida limpa, não vida perfeita, mas vida transparente. Deus não fecha portas porque você erra. Deus fecha portas quando você esconde. Porque esconder é o primeiro passo para endurecer o coração. E nada endurece mais do que viver de aparências. Se você quer virar isso hoje, faça aquilo que Deus mais honra. Abra seu coração de verdade. Diga: Senhor, eu sou fraco, mas eu quero ser limpo. Deus abre portas para quem não finge.
atitude. A terceira atitude que fecha as portas de Deus é ignorar o que ele já falou. E isso talvez seja o ponto mais sério deste vídeo. Muitas pessoas oram pedindo respostas, direções, confirmações, enquanto ignoram instruções que Deus já deu há meses ou anos. Deus não é repetitivo. Deus não fala o mesmo comando 50 vezes, porque não fomos obedientes da primeira. Quando ele diz, perdoe, saia desse relacionamento, pare com esse hábito, volte para minha presença, corrija seu caminho, entregue isso, ele espera a resposta. E quando a resposta não vem, portas não se abrem. A falta de obediência retém aquilo que Deus já estava pronto para liberar. Ele não libera favor sem fundamento. Ele não derrama promessa sobre rebeldia. Ele ama, ele cuida, ele protege, mas ele não aprova o que ele disse para deixarmos para trás. E aqui vai uma verdade dura, mas libertadora. Você não precisa entender tudo para obedecer. Você só precisa confiar, porque quando você ignora a voz de Deus, você fecha portas que seriam abertas apenas com um simples ato de submissão. Quantas oportunidades, relacionamentos, milagres e respostas estão retidos porque você não fez algo que ele pediu? Talvez ele pediu para perdoar alguém e você se recusou. Talvez ele pediu para deixar um pecado e você adiou. Talvez ele pediu para voltar ao propósito e você disse depois. Mas a chave para destravar o que está fechado é simples. Faça o que ele já te mostrou. Obediência abre portas que oração não abre. Hoje, você pode virar isso com um passo. Dizer, eis-me aqui, Senhor, eu volto. E a quarta atitude, talvez a mais perigosa de todas, é permitir que algo tome o lugar de Deus no seu coração. Isso fecha portas mais rápido do que qualquer outra coisa. Chamamos isso de idolatria moderna. Não é sobre estátuas, não é sobre templos pagãos, é sobre prioridades. Idolatria é tudo aquilo que você coloca acima de Deus. E isso pode ser um relacionamento, um vício, uma rotina, dinheiro, trabalho, a busca por aprovação e até mesmo o próprio ministério. Idolatria é tudo que controla seus pensamentos, suas emoções e seu tempo mais do que Deus. E quando isso acontece, portas se fecham, porque Deus não concorre com ninguém pelo trono do seu coração. Ele te ama demais para te deixar preso a algo que te escraviza. Quando ele vê que você está priorizando o que te destrói, ele fecha portas não para te punir, mas para te proteger. Portas fechadas, às vezes, são gritos de amor. E aqui vem o clímax dessa mensagem. Nada segura mais sua vida do que quando o seu coração se desvia sem perceber. E é por isso que muitos cristãos vivem frustrados. Oram, buscam, choram, mas não percebem que Deus não pode liberar o novo enquanto o trono do coração está ocupado por outra coisa. Mas a boa notícia é, isso pode virar hoje. Basta reconhecer o que tomou o lugar de Deus e entregar. Deus não exige perfeição. Ele exige prioridade. E quando ele volta ao centro, portas que pareciam trancadas se abrem de um jeito que você nem imaginava. Agora que falamos sobre as 4 atitudes, orgulho disfarçado, incoerência, desobediência e idolatria, eu quero que você entenda uma coisa ainda mais profunda. Portas não se fecham para te destruir. Portas se fecham para te redirecionar. E quando você vira essas atitudes hoje, Deus não apenas abre portas. Ele te coloca no caminho certo, na hora certa, com as pessoas certas, para viver aquilo que ele já preparou. Porque a misericórdia de Deus sempre é maior do que qualquer falha. Ele não te expulsa, ele te chama de volta. Ele não te condena, ele te corrige. Ele não te afasta, ele te atrai. E hoje ele está te chamando para perto de novo. Se essa mensagem falou com você, se você sentiu que alguma dessas atitudes está presente na sua vida, eu quero que você faça algo agora. Não apenas pense, não apenas sinta. Declare, escreva nos comentários, Senhor, eu abro minhas portas novamente. Isso é uma declaração espiritual, é um ato de fé, é uma atitude de entrega. E essa comunidade vai orar com você. E antes de você sair, eu quero te pedir, curta este vídeo porque isso ajuda essa palavra a alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal para continuar nessa jornada de crescimento espiritual e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem que pode transformar sua vida. E compartilhe esse vídeo com alguém que esteja precisando de portas abertas novamente. Que o Senhor te restaure, te realinhe e te conduza para o melhor dele. Que portas que estavam fechadas se abram, que sua vida espiritual volte a fluir, que sua alma volte a respirar e que você caminhe cada dia mais perto da presença dele. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe sua caminhada.